A dor psicológica não se vê, não deixa marcas na pele, mas ela pesa, como se carregássemos um fardo invisível que nos rouba o ar, a paz e até mesmo a vontade de seguir. Ela chega em silêncio, sem aviso, e quando menos esperamos, já está no centro da mente, repetindo perguntas que parecem não ter resposta. Mas pare por um instante e reflita comigo. Será que somos realmente reféns dessa dor? Ou existe uma forma de encará-la sem que ela nos destrua? Os antigos estoicos acreditavam que a dor não é um inimigo a ser derrotado, mas um enigma a ser decifrado, uma espécie de portal. Quem ousa atravessá-lo descobre uma força que o sofrimento jamais poderia imaginar. A questão é, você controla a dor ou a dor controla você? E se eu te dissesse que a filosofia estoica possui chaves secretas, quase ocultas, capazes de transformar a dor em força interior? O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor. Pelo contrário, ele nos alerta de que a dor psicológica é uma presença inevitável. Ela se esconde em perdas, em decepções, em silêncios que gritam dentro da mente. Para os estoicos, fugir da dor seria inútil, porque quanto mais tentamos escapar, mais ela nos persegue. Quanto mais resistimos, mais ela cresce. Mas aqui está o segredo que poucos ousam aceitar. A dor não vem apenas para ferir, ela vem para testar, para revelar a fibra invisível de que somos feitos. A maioria se perde tentando negar a dor, acreditando que ela é o fim do caminho. Mas os estoicos aprenderam a vê-la como o início de uma disciplina que não pode ser destruída por nada de fora. E imagine por um instante, se cada dor que você já enfrentou fosse, na verdade, uma espécie de treinamento oculto. Não um castigo, mas um convite silencioso para se tornar mais forte do que você era antes. A dor não é apenas sofrimento. A dor é a prova. É o fogo que purifica. É a forja que molda. E a pergunta que o estoicismo lança diante de nós é: você continuará tratando a dor como um inimigo ou ousará encará-la como sua mais severa, porém mais sábia, professora? A dor não é o fim. Ela apenas é o início da verdadeira força. Até aqui falamos sobre compreender a dor e reconhecê-la como parte inevitável da existência. Mas os estoicos não paravam na superfície. Eles iam além, mergulhando fundo no coração desse desafio humano para revelar algo ainda mais poderoso: a forma como a dor pode ser reinterpretada. Agora chegamos ao ponto crucial. O lugar onde a filosofia deixa de ser apenas teoria e se torna algo real, afiado, cortante. A dor deixa de ser um fardo e se transforma em uma chave. Uma chave que, se você souber usar, pode abrir portas para uma força que você nunca imaginou que tinha. E é aqui, nesse ponto de transformação, que começa o verdadeiro desenvolvimento. A dor não é apenas aquilo que acontece. A dor é, acima de tudo, a interpretação que você dá ao que acontece. Pense nisso. Dois indivíduos podem viver a mesma perda, enfrentar a mesma rejeição, atravessar a mesma solidão e, ainda assim, reagirem de formas completamente opostas. O que muda não é o peso do acontecimento, mas o olhar lançado sobre ele. Para os estoicos, não é o golpe da realidade que nos fere de forma mais profunda, mas o significado que nós escolhemos atribuir a esse golpe. Imagine sua mente como um espelho. A dor chega e tenta distorcer o reflexo, espalhando sombras, ampliando medos. Mas se o espelho está firme, se a percepção está clara, a dor não pode deformar aquilo que você é. A interpretação pode transformar um obstáculo em derrota ou em treinamento, pode transformar uma ferida em tragédia ou em aprendizado. E aqui está o ponto mais perturbador. A dor em si nunca foi a inimiga.
O verdadeiro campo de batalha está na sua percepção, porque é ela quem define se a dor será uma prisão ou um caminho de libertação. Entenda que não é a dor que molda o destino de alguém, mas é o olhar que ele lança sobre ela. Toda dor é passageira, nada é eterno, nem mesmo aquilo que agora parece insuportável. Os estoicos sabiam que nada no mundo permanece fixo, nem a alegria, nem a tristeza, nem a própria vida. Tudo flui, tudo se move, tudo se transforma. A mente, quando mergulha em uma dor, tem a impressão de que ela nunca terá fim, como se fosse uma prisão sem portas. Mas essa é apenas uma ilusão criada pelo desespero do momento. Consegue compreender isso? A verdade é que até a mais sombria das tempestades, uma hora cede lugar ao silêncio. Pense, o que hoje dói de forma intensa, amanhã já não terá o mesmo peso. O que antes parecia insuportável, com o tempo se tornará apenas lembrança. E é justamente esse movimento inevitável da vida que os estoicos nos convidam a contemplar. A certeza de que nada, absolutamente nada, é permanente. Nem a dor que nos fere, nem a alegria que nos embala. Por isso, quando a dor chegar, não a veja como uma sentença eterna, mas como uma visita temporária. Ela vem, mas também vai, sempre vai. Tenha em mente que nenhuma dor é eterna, mas a força que você constrói ao atravessá-la pode ser. Para os estoicos, a dor nunca foi apenas um castigo do destino. Ela é uma prova, uma espécie de tribunal invisível diante do qual cada ser humano revela quem realmente é. Quando a dor chega, ela não pergunta quem você gostaria de ser. Ela mostra quem você já se tornou. Mostra se a sua coragem é sólida ou apenas aparente. Mostra se sua paciência é verdadeira ou apenas um disfarce. Pense nisso. Qualquer um pode manter a calma quando tudo está em ordem. Qualquer um pode falar em virtude quando nada o desafia. Mas é apenas diante da dor que se revela a verdadeira medida da alma. A dor psicológica, aquela que ninguém vê, é ainda mais exigente. Ela sussurra dúvidas, alimenta medos, corrói silenciosamente, e é justamente aí que mora a grande prova que é conseguir permanecer firme quando o mundo interno parece ruir. Para os estoicos, cada instante de dor é uma oportunidade secreta, uma chance de exercitar a virtude como quem treina um músculo com resistência, fortaleza e disciplina. Não para negar o sofrimento, mas para usá-lo como pedra de afiar a própria alma. A dor não veio para te destruir, mas para te moldar, para arrancar as máscaras e expor a essência. E a pergunta que ela coloca diante de cada um de nós é simples, mas implacável. Você será quebrado ou será revelado? A dor não é um inimigo. Ela é o espelho que mostra a grandeza ou a fragilidade da sua virtude. A dor é inevitável. Mais cedo ou mais tarde ela bate à porta de todos. Mas o sofrimento é uma escolha silenciosa. Ele nasce da resistência contra aquilo que já é um fato. Imagine a dor como uma chama. Sozinha ela queima, mas em intensidade limitada. O sofrimento, porém, é o combustível que jogamos sobre essa chama quando lutamos em vão contra o que não pode ser alterado. Quanto mais resistimos, mais o fogo cresce. Para os estoicos, compreender isso era libertador. A dor é um evento. O sofrimento é a narrativa que construímos em torno dele. A dor chega e vai. O sofrimento, por outro lado, é mantido vivo pela mente, que insiste em reviver, alimentar e muitas vezes ampliar aquilo que já aconteceu. Pense em quantas vezes você reviveu mentalmente algo doloroso, muito depois dele ter acabado. O corpo estava em paz, mas a mente reabriu feridas invisíveis. Essa é a diferença. A dor é real,
mas o sofrimento é recriado a cada instante pela nossa percepção. E aqui está o ponto mais profundo. Quando aprendemos a separar dor de sofrimento, deixamos de ser prisioneiros daquilo que nos acontece. Não podemos eliminar a dor do mundo, mas podemos recusar a insistência em nos torturar além dela. Entende o que quero dizer? O que dói é humano, mas o que prolonga a dor é ilusão. A dor é o golpe do destino, já o sofrimento é a mão que segura o golpe por mais tempo do que deveria. Entenda que aceitar não é desistir. Aceitar não é se curvar diante da dor como quem se rende a um destino cruel. Para os estoicos, aceitar é um ato de coragem. É olhar a dor nos olhos e dizer a ela: você faz parte do caminho, mas não é quem guia os meus passos. Muitos confundem aceitação com fraqueza, mas a verdadeira fraqueza está em resistir ao inevitável, em gastar energia lutando contra aquilo que já é fato. Essa resistência não elimina a dor, apenas a prolonga. A aceitação ativa é diferente. Ela não nega a dor, mas a coloca em seu devido lugar, como uma parte do percurso e não como o destino final. Imagine-se navegando em um mar aberto. Você não controla as ondas nem a tempestade, mas você pode ajustar as velas, você pode escolher como atravessar. Aceitar a força do mar não significa afundar diante dele. Significa aprender a atravessá-lo sem se perder. E é nesse ponto que o estoicismo se torna revolucionário. Aceitar não é resignar-se, mas sim tomar de volta o poder sobre a própria mente. É não permitir que a dor dite sua direção. Porque no fim, a aceitação ativa não é submissão, é soberania. É transformar a dor em parte da jornada, sem permitir que ela se torne a jornada inteira. Aceitar não é se render, é se levantar diante da dor, reconhecê-la e ainda assim escolher para onde caminhar. Até aqui, percorremos a essência da dor e compreendemos como os estoicos a interpretavam. Mas a filosofia estoica não se contenta em apenas explicar. Ela exige prática, disciplina e ação. E é justamente aqui que surge a parte mais transformadora que são as técnicas, porque compreender é apenas o primeiro passo. Mas o verdadeiro poder está em treinar a mente, moldar o olhar e aprender a lidar com a dor não como inimiga, mas como aliada. Agora, vamos mergulhar nas práticas concretas que os estoicos utilizavam. Ferramentas mentais que não apenas diminuem o peso da dor, mas a transformam em força, clareza e liberdade. Este é o momento de descobrir como a filosofia antiga pode se tornar um exercício vivo dentro de você. Mas antes de irmos às práticas, quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal, porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos que podem transformar sua maneira de viver e se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Prática número 1. Reestruturação do pensamento. A primeira reação da mente diante da dor é a pergunta: por que comigo? Uma pergunta carregada de revolta, que nos coloca como vítimas de um destino cruel. Mas os estoicos sabiam que esse tipo de pensamento não cura, apenas nos afunda mais no abismo. E é aqui que entra o verdadeiro treino da mente: substituir a pergunta destrutiva pela pergunta que constrói. Em vez de perguntar-se: por que isso aconteceu comigo? Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de perspectiva transforma a dor em mestre e não em carrasco. A ferida continua existindo, mas agora ela não é um fim em si mesma, ela se torna um manual secreto de sabedoria. Imagine se cada dor que você já enfrentou tivesse deixado em você não apenas cicatrizes, mas lições ocultas.
Quantas vezes, sem perceber, a vida tentou te ensinar através daquilo que mais te feriu? Os estoicos não buscavam fugir da dor, mas extrair dela o que havia de útil. Porque a dor pode humilhar, mas também pode instruir, pode esmagar, mas também pode revelar. Reestruturar o pensamento é, portanto, assumir o controle do diálogo interno. É transformar a pergunta da revolta na pergunta da sabedoria. E diante disso surge a verdadeira questão. Quando a próxima dor bater à sua porta, você será aquele que pergunta, por que eu? Ou aquele que ousa perguntar, o que essa dor está tentando me ensinar? A dor fere, mas só o pensamento decide se ela será apenas um golpe ou uma lição eterna. Prática número 2. Distanciamento racional. A dor parece se misturar com quem somos. Quando ela chega, é como se ocupasse cada espaço da mente, cada batida do coração. Passamos a acreditar que somos a dor. Mas os estoicos nos mostram uma chave poderosa. A dor não é você. Ela é apenas uma experiência que atravessa você. Imagine por um instante colocar sua dor diante de si, como se fosse um objeto pousado sobre a mesa. Você pode observá-la, analisar sua forma, perceber seu peso. Mas, ao fazer isso, você cria distância. Você a vê sem se confundir com ela. Esse é o exercício do distanciamento racional. A dor continua existindo, mas agora não está mais fundida com sua identidade. Você deixa de dizer, eu sou a dor, para dizer, eu tenho uma dor, mas eu sou maior do que ela. Pense como um observador diante de uma tempestade. Você vê a fúria dos ventos, ouve o estrondo dos trovões, mas sabe que cedo ou tarde ela passará. Você não é a tempestade, você é aquele que a contempla e resiste até que o céu volte a se abrir. Esse olhar de fora não elimina o sofrimento, mas o enfraquece. Ele devolve a você o controle. Porque no fim, o que mais nos destrói não é a dor em si, mas a ilusão de que ela nos define. E a pergunta que permanece é, você está pronto para olhar sua dor como algo externo, passageiro, que não pode aprisionar quem você realmente é? A dor é um visitante, mas jamais será o dono da casa, a menos que você entregue as chaves. Prática número 3. Observação desapegada, o olhar de fora. Quando estamos no centro da dor, ela nos envolve como uma tempestade. Tudo parece escuro, intenso, incontrolável. Mas há uma prática estoica que pode mudar essa experiência. A observação desapegada. Imagine por um instante que a dor que você sente não pertence a você, mas a outra pessoa. Imagine que você está sentado em silêncio, vendo diante de si um ser humano atravessando essa mesma dor. Você observa cada detalhe, o peso no olhar, a respiração pesada, a inquietação da mente. E nesse distanciamento algo acontece. A intensidade diminui. O que antes parecia insuportável torna-se algo que pode ser compreendido. Você deixa de ser vítima para se tornar testemunha. Esse olhar de fora não é frieza, é sabedoria. É como se você saísse de dentro do fogo e passasse a contemplá-lo à distância. Ele ainda arde, mas já não o consome da mesma forma. Ao observar sua dor sem apego, você descobre que ela é apenas uma experiência, não a sua identidade. E nesse instante surge clareza. Você vê com mais nitidez, pensa com mais calma, respira com mais consciência. Os estoicos nos lembram que não há dor eterna, mas há escolhas eternas sobre como reagimos a ela. A questão é, você continuará dentro da tempestade ou ousará dar um passo atrás e se tornar o observador que enxerga além da escuridão? Quando você observa sua dor de fora, ela deixa de ser prisão e se torna apenas passagem. Prática número 4. Nomear a dor. A mente humana teme aquilo que não consegue compreender. Quando a dor chega,
Ela se apresenta como um turbilhão confuso, um peso sem forma, um grito sem voz. E é justamente essa ausência de clareza que a torna mais assustadora. Os estoicos, porém, tinham uma prática simples e transformadora, que nada mais era do que nomear a dor. Ao dizer, isso é medo, isso é tristeza, isso é raiva, algo profundo acontece. O caos perde força. A dor, antes um monstro invisível, ganha contornos. Você já não luta contra uma sombra, mas encara algo definido, algo que pode ser compreendido. Nomear não é negar, é iluminar. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. O que parecia ameaçador se revela apenas pelo que é. Imagine o desespero transformando-se em clareza. Imagine a turbulência interior se reorganizando em palavras. De repente, o inimigo invisível se torna visível e, portanto, possível de ser enfrentado. Essa é a chave. Quando você nomeia sua dor, ela deixa de ser um enigma opressor e se torna apenas uma experiência humana. Uma experiência que pode ser observada, compreendida e, por fim, superada. O que é nomeado pode ser enfrentado, e o que é enfrentado pode ser superado. Dar nome à dor é o primeiro passo para libertar-se dela. Prática número 5. Transformar dor em treinamento. Pense no peso que um atleta carrega durante o treino. À primeira vista, é castigo, é sofrimento, mas o que realmente acontece? A cada repetição, o corpo se fortalece, os músculos se expandem, a resistência cresce. Para os estoicos, a dor psicológica funciona da mesma forma. Ela não é apenas um obstáculo, mas é uma academia invisível. Cada perda, cada frustração, cada decepção é um exercício silencioso que desafia a sua mente. O peso que hoje parece esmagador pode se transformar em vigor, clareza e coragem. Mas há um detalhe crucial. O corpo só cresce quando o peso é encarado, não quando é evitado. Da mesma forma, a mente só amadurece quando você olha a dor nos olhos e decide que isso não vai me destruir, isso vai me moldar. A vida, então, deixa de ser apenas uma sequência de golpes imprevisíveis e se transforma em uma arena de disciplina. Cada dificuldade deixa de ser uma sentença e se torna um exercício. Cada lágrima, um treino de resiliência. Cada perda, uma prova de fortalecimento interior. Assim como o ferro só se torna espada ao passar pelo fogo, a alma só se torna inabalável ao atravessar a dor. A dor não é castigo, é treinamento. O sofrimento é o peso, a força é o que nasce depois de suportá-lo. Prática número 6. Redirecionamento da energia. A dor consome. Ela pode devorar noites inteiras, sufocar pensamentos e aprisionar a mente em um ciclo de repetições. Mas os estoicos perceberam algo essencial. A energia que a dor exige não desaparece, mas ela pode ser moldada. Imagine um rio selvagem correndo em fúria. Se deixado solto, ele destrói tudo ao redor. Mas quando é canalizado, se transforma em fonte de vida, capaz de mover moinhos, irrigar terras e gerar força. Assim é a dor. Quando você a alimenta com lamentos, ela arrasta você. Mas quando você a redireciona para um ato de disciplina, ela se torna combustível. Ler, refletir, escrever, criar, treinar o corpo ou a mente, qualquer gesto de construção transforma a energia bruta da dor em crescimento. É nesse instante que nasce a diferença entre quem se perde e quem se fortalece. A dor é a mesma, mas o destino é outro, porque não é o peso que define o resultado, mas é o uso que você faz dele. Os estoicos acreditavam que cada emoção, por mais devastadora, poderia ser domada e conduzida para algo maior. A tristeza pode gerar sabedoria. A frustração pode gerar disciplina.
A raiva pode gerar ação justa. A chave está em uma escolha silenciosa: continuar prisioneiro do que sente, ou fazer da própria dor a centelha que move a transformação. A dor pode ser prisão ou combustível. A escolha é sua. Não alimente a dor, redirecione-a. É assim que ela se torna força criadora. Prática número 7. A prática da contemplação da natureza. Quando a dor nos atinge, ela parece ocupar todo o espaço. O coração aperta, a mente se fecha e acreditamos que não existe nada além daquele sofrimento. Mas os estoicos tinham uma prática capaz de dissolver essa prisão invisível: contemplar a natureza. Imagine-se olhando para o céu noturno. Milhares de estrelas cintilam, algumas mortas há séculos, mas cuja luz ainda viaja até nós. Pense nas montanhas que se erguem há milhões de anos, no mar que nunca se cansa de se mover, no sol que nascerá amanhã, não importa quão pesado seja o seu fardo hoje. Diante da imensidão do cosmos, o poder absoluto da dor começa a ruir. Ela ainda existe, mas já não parece infinita, porque você percebe que sua vida é apenas um sopro e que aquilo que hoje parece insuportável não passa de um instante diante da eternidade. Para os estoicos, a contemplação da natureza era um lembrete silencioso de que o mundo segue seu curso indiferente às nossas lágrimas e também às nossas vitórias. Essa indiferença, longe de ser cruel, é libertadora, porque se tudo flui, então a dor também fluirá. O que antes parecia uma prisão, revela-se apenas uma pequena pedra no caminho de um rio imenso. Você não é a dor, você é parte de algo muito maior. E é nesse contraste entre a sua fragilidade e a grandeza do cosmos que nasce uma nova força, a de suportar sem se quebrar. Contemplar a natureza é lembrar que nenhuma noite é eterna. O sol sempre retorna, e com ele também a sua força. Diante do cosmos, sua dor não desaparece, mas perde o direito de governar você. Nenhuma noite é eterna. O sol sempre retorna. A dor psicológica sempre esteve aqui. Ela caminhou ao lado da humanidade desde o início, assumindo rostos diferentes em cada época, mas nunca deixando de existir. Fugir dela é como tentar fugir da própria sombra. Quanto mais corremos, mais ela nos persegue. Os estoicos entenderam isso. Para eles, a dor não era um inimigo a ser derrotado, mas um mestre severo, cuja presença revela a medida da nossa coragem. Cada instante de sofrimento se torna um campo de prova, onde descobrimos não quem gostaríamos de ser, mas quem realmente somos. E aqui está o ponto crucial. Você não controla quando a dor virá, mas controla o que fará quando ela bater à sua porta. Pode se entregar, permitir que ela se torne uma prisão invisível, ou pode encará-la, transformando-a em um degrau que eleva sua mente acima do caos. A dor psicológica não pede permissão para entrar, mas a decisão sobre o que ela será em sua vida, invasora ou instrutora, é unicamente sua. O estoicismo nos recorda de uma verdade inescapável que diz: não fomos feitos para viver sem dor, fomos feitos para viver acima dela. Você não pode escolher não sentir dor, mas pode escolher não ser prisioneiro dela. Toda dor é passageira, mas a força que você constrói ao enfrentá-la permanece para sempre. Agora eu quero que você pense em silêncio, por alguns segundos. Qual foi a maior lição que a dor já lhe trouxe? Ela o quebrou ou o moldou? Você acredita que a dor pode ser usada como força, em vez de fraqueza? Compartilhe sua resposta nos comentários, porque o seu testemunho pode iluminar o caminho de alguém que hoje está caminhando no escuro. E se esta mensagem ressoou dentro de você, não deixe que ela se perca. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui nós caminhamos lado a lado, explorando como a filosofia estoica pode transformar tormenta em clareza e fraqueza em poder.
Aqui, cada vídeo é mais do que um conteúdo. É um chamado para despertar uma mente mais forte, mais serena e mais preparada para enfrentar o peso invisível da vida. E se este vídeo lhe trouxe um instante de força, retribua deixando o seu like. Esse é um gesto simples, mas que tem um poder de ajuda imenso em fazer com que essa mensagem consiga alcançar quem hoje precisa ouvir que a dor não é o fim, mas o início de uma nova força interior. A decisão é sua de encerrar este vídeo e seguir como antes, ou dar o próximo passo e caminhar conosco em busca de um estado mental que nenhuma dor jamais será capaz de aprisionar. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.